Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar girassóis. Para os girassóis, nós vamos colocar amarelo ouro. Vou começar aqui, a gente tem 3 pétalazinhas, só preenchi de amarelo ouro. Depois, a gente vai preencher essa área aqui, ó, tem uma pétala maior, você separa, aí você vai preencher toda essa área de trás, aqui que eu tô separando, olha, tudo isso daqui de amarelo, e depois esse lado de cá, você vai preencher isso aqui, ó, a gente tem as pétalas do girassol, e essa parte aqui é verdinho. Então, você vai preencher as pétalas. Olha, essa área e essa área. Nós vamos preencher com amarelo ouro. Agora que eu já preenchi, eu vou pegar um pouquinho do caramelo, bem pouquinho. Eu vou colocar aqui, ó, essa que tá mais atrás, mais distante, eu vou deixar um pouquinho mais escura. Então, eu vou fazer assim, eu coloquei o caramelo e vou dar uma puxadinha para fora. Muito cuidado, não coloque muito, porque senão o girassol não vai ficar amarelo, tá? Você tem que colocar pouquinho, é só mesmo para fazer um pouquinho da sombra. Nesse daqui, a gente já não vai puxar simplesmente. Você viu que eu tenho pétalas maiores e que a gente consegue ver a linha. Então, a gente vai começar por essas aqui que estão por trás. Olha só, um pouquinho de sombra. Aqui também, essa também tá por trás. Quando a pétala tá por trás, você não vê ela inteira. Por exemplo, essa daqui tá por trás daquela. Então, aqui vai um pouquinho da sombra. Essa daqui tá por trás dessa, então desse lado vai um pouquinho da sombra. E a gente já vai deixando o lugar da luz. Não coloque inteiro. Essa daqui, por exemplo, ela tá por trás dessa de cá. Então, vai um pouquinho da sombra aqui. Você viu que é só um pouquinho, eu pego só a pontinha do pincel com tinta. Essa tá por trás dessa de cá. Aí você vai me perguntar, como que eu sei quem tá por trás e quem tá na frente? Eu sei quem tá por trás porque quem tá por trás fica faltando um pedaço. Por exemplo, essa folha tá por trás desse girassol, por quê? Porque a folha não tá aparecendo inteira, o girassol aparece inteiro. Então, eu sei que ali tá por trás. Aqui, essa pétala tá por trás dessa aqui, porque essa tá aparecendo a linha inteira e essa só um pedaço, mesma coisa aqui. Essa daqui, ó, ela sumiu aqui. As outras duas ficaram na frente. Então, a gente perde um pouquinho de tempo para pensar, para colocar a luz e a sombra no lugar certo. Agora que eu coloquei a sombra de caramelo, eu vou colocar um pouquinho do marfim do lado oposto, do lado que tá por cima, porque isso vai separar uma pétala da outra. Olha, por cima, por cima. E isso é a luz. Essa daqui, ela tá por cima dos dois lados. Tá por cima dessa ali e tá por cima dessa aqui. Mas é só até aqui, porque nesse espaço é essa que ficou por cima. Isso parece um pouco confuso, mas não é. Assim que você começar a exercitar, você vai perceber que é bem fácil saber quem tá por baixo e quem tá por cima. Quem tá por baixo vai ficar mais escuro, quem tá por cima vai ficar mais clarinho. Girassol é uma ótima oportunidade para a gente treinar a luz e a sombra. Principalmente quando as pétalas estão assim, separadinhas, como eu fiz esse risco aqui para você. Quando tá bem pequenininho,
você elege um lado e vai colocando a sua luz. Só não pode, por exemplo, olha, essa tá por trás, então eu tenho que colocar a luz nas duas nessa da frente. Ali também eu tenho uma por trás, então eu tenho que colocar a luz na que tá na frente. Aqui é bom um pincelzinho pequeno e aparado. Eu tô trabalhando com o número 2. Agora eu vou parar um pouquinho com o girassol e nós vamos fazer as sépalas. Esse girassol aqui que a gente acabou de pintar, você viu que ficou essas pontinhas aqui. Isso daqui é verde. Então, você vai colocar, olha, aqui no cantinho, um pouquinho do verde mais escuro, contornando esse girassol. E daí, você vai terminar com o verde pinheiro. Olha, você vai preencher inteirinho, deixando pontinhas, mas não deixe muito espetado. Depois que você termina de preencher, você vai iluminar com o marfim. Aí, essa do meio, que seria essa daqui, eu vou colocar a luz dos dois lados, olha. Depois eu vou fazendo assim, ó. Só vou dando uma iluminadinha do outro lado. Aqui pra lá, aqui pra cá. Pronto. Essa sépala. Esse verdinho aqui, a gente vai colocar verde pinheiro também. Sempre trabalhando com essas cores, né? Verde pinheiro e o pântano. Verde pinheiro em cima e o pântano aqui embaixo. Pra ficar um pouquinho mais escuro, mostrando que tem sombra. Aqui a gente vai pegar o marfim e vai fazer assim também, ó. Pinceladas. Pronto. Agora eu vou fazer essa folha aqui. Essa folha, eu vou começar com o verde pinheiro aqui. Vamos fazer o contrário, porque ela tá por cima daquele botãozinho lá. E eu vou colocar um pouquinho do pântano aqui e vou puxar pra cá. Vou colocar outro pouquinho desse lado, puxando pra lá. Você viu que eu coloquei mais ou menos no meio, não coloquei nas bordas. Porque aqui eu quero fechar com luz. Então, ela vai ficar uma folha virada para frente. Aqui a gente tem um contraste, eu vou acentuar um pouquinho mais. Verde pinheiro aqui. E esse daqui é uma folha, então eu vou fazer a luz com o verde pistache. Esse lado vai ficar claro, puxando pra lá. Aqui também vai ficar claro, só que eu não vou puxar aqui, eu vou puxar aqui. E vou trazer até aqui na ponta, olha. Pronto. Tem uma folha de frente pra cá. Aqui eu tenho cabinhos, que eu vou colocar o verde pinheiro. Agora dá pra ver, né, que esse risco aqui são 2 cabinhos. E vou colocar um pouquinho, ó, peguei marfim e peguei pistache. E vou passar nesse cabinho aqui, pra mostrar que ele tá por cima daquele de lá. Pronto. Essa flor aqui, nós temos uma carreira de pétalas, um miolo, outra carreira de pétalas e uma carreira de sépalas. Então, nós vamos preencher estas sépalas aqui com verde pântano. Nós vamos direto. Então, você vai me seguir. Olha, aqui.
eu acho que vou mudar de ideia agora. Vou preencher inteira essa parte. Olha, passa uma linha aqui e preencha isso liberando os 2 girassóis. Olha, vai ficar assim o seu desenho. Acho que vai ficar mais fácil dessa forma. Tá vendo? A gente tem aqui um girassol e aqui o outro girassol. E eu juntei tudo. Agora eu vou dar uma pinceladinha de verde pinheiro aqui nesse espaço que sobrou. Mudei de ideia agora, então... Mas acho que vai dar certo assim. Vai ficar mais fácil. Você não precisa ficar pensando muito para achar o espaço vago aqui. Bom, já agora que nós preenchemos, do mesmo jeito que a gente colocou aqui aquela luz, a gente vai colocar aqui também. Vamos fazer assim, vamos aqui bem no meio, ó, temos 4 pétalas. Aqui no meio a gente vai fazer assim, coloca o pincel com luz ali e puxa para baixo. Depois aqui do ladinho, ó, pra cá, depois pra lá, a mesma coisa, ó. Pronto, agora parece meio estranho, mas quando fizer aquela parte de lá, que é a parte do girassol, aqui merece fazer uma pontinha. Aí você vai ver como isso daqui vai ser sépalas. Vamos preencher todas as pétalas desse girassol aqui, inteirinho com amarelo ouro. Agora que eu preenchi com um pincel menor, eu vou fazer, esse daqui é número 2, eu vou fazer as sombras. Aqui, nessa parte de volta do miolo, todo sombreado, você pode colocar assim o caramelo, tá? Aí, aqui, esse girassol tá por trás dessas pétalas aqui. Então, desse ladinho aqui também vai ficar mais escuro. Então, eu vou cercar toda essa parte que tá por trás, deixando já mais escurinho. Tá, agora que eu separei, então agora nós vamos pensar as pétalas desse aqui. Assim, essas pontinhas, elas estão por trás, então ficam mais escuras. A gente já vai isolar as pontinhas menores. Agora, a gente vai começar daqui. Essa tá inteira desse lado, então vai sombra ali. Essa daqui tá inteira, então ela tá por cima daquela, então aquela vai sombra aqui. Essa daqui também a gente pode deixar a sombra aqui atrás. Já percebeu a lógica, né? Sempre a que tá inteira vai ficar mais clara. Olha aqui, por exemplo, entre essas duas, essa daqui tá por cima daquela, porque a linha tá inteira. Essa daqui veio e parou aqui. Então, ela tá por trás desse lado de cá. Você percebeu que aqui ela ficou mais clara, aqui ela veio mais clara até esse pedaço, porque ela tá por cima dessa, só que ela tá por baixo dessa. Parece complicado, mas não é. Aqui a gente tem 3 pétalas na sequência. Essa tá por cima dessa. Essa tá por cima dessa. Então, aqui já coloquei sombra. Vou colocar aqui também. E aqui. Olha só a sequência. Percebe como essa daqui ficou por cima de todas as outras? Então, sempre onde tá o gordinho, o positivo é o lado da luz. O contrário é o lado da sombra. Fechamos aqui. Aqui vai ficar bem mais escurinho porque tá sombreado. Às vezes vai acontecer algo assim. Essa pétala, ela tá por cima desse lado
e também por cima daquele lado. Então, o que que a gente faz? A gente dá uma puxadinha de sombra aqui pelo meio. Os dois lados vão ficar mais claros. Bom, agora, com um pouquinho do marfim, a gente vai iluminar. Agora é mais fácil, porque agora é do lado positivo, do lado direito, que a gente vai colocar essa luz, que é o marfim. Sempre em cima do amarelo, sem chegar no caramelo e sem cobrir o amarelo, porque na verdade o girassol ele é amarelo, né? A gente usa uma sombra só para dar relevo, mas ele tem que preservar a cor. Então essa luz e essa sombra é bem pouquinho. Por isso eu usei o pincel menor. Você pode fazer assim, ó, algumas dobrinhas. Escolhe um lugar. E pode colocar algumas dobrinhas. Fica gracioso. Pronto. Agora eu vou preencher o maior. Com amarelo ouro, pode usar o pincel um pouquinho maior. Da mesma forma, nós vamos sombrear esse girassol maior. Tô colocando em volta do miolo. Você viu que eu tô colocando do risco para fora, não para dentro, tá? E não esfumasse, porque agora a gente vai puxando no lugar da sombra. Olha só. Não precisa colocar mais tinta quando você faz isso. Como eu já expliquei ali, agora a gente, seguindo a mesma regra, quem tá por baixo fica mais escuro. Você vai me acompanhando. Esse ficou por cima dos dois lados, então puxo no meio. Esse também ficou por cima dos dois lados, puxo no meio. Faça um exercício pensando o que vem por cima e o que vem por baixo. E perceba como que o que está embaixo sempre vai estar um pouquinho mais escuro. Isso em tudo que você vê. Pronto, sombreado. Agora a gente vai iluminar com um pouquinho do marfim. Nunca comece com a luz daqui para cima, para a ponta, porque aqui tem sombra. A luz vai ficar nas pontas, então o excesso da tinta tem que ficar lá na ponta, não aqui embaixo. Você viu que eu deixo uma linha no lado onde eu quero o contraste e para dentro dá uma esfumaçada. Agora a gente vai voltar aqui no miolo desse girassol. Nós vamos fazer assim, com o sépia, você vai colocar aqui embaixo, olha, meio que um contorno. E você vai terminar, não lavei o pincel, você vai terminar com verde pistache. O verde pistache você preenche e vem sumindo, olha só. Ficou bem verdinho, ficou bem escurinho. Agora eu vou pegar o sépia de novo e vou pôr assim, ó, com o ladinho do pincel. Olha só, eu vou fazendo batidinha, bem no lugar do contorno. Pronto ali. Agora com um pouquinho do marfim, só nessa areazinha verde. E só aqui assim no meio.
Pronto. Esperar secar um pouquinho pra gente poder terminar, concluir essa parte de amarelo. Enquanto isso, a gente vai fazer esse miolo aqui, que a gente vai colocar também o amarelo, o sépia e o verde. O verde você vai colocar aqui. Preencha aqui esse miolo. Esse girassol tá olhando pra cá. Então aqui vai ser a parte mais clara, ali mais escura, tá? Essa parte do meio aqui eu vou preencher de amarelo. Agora, vou pegar um pouquinho do sépia. Essa área aqui que foi verde, aqui embaixo eu vou bater um pouquinho. Olha, vem limpando o pincel. Você viu que ali ficou bem escurinho e aqui ficou bem claro. Agora, eu pego de novo na largura do pincel um pouquinho de tinta e vou fazendo batidinha com o pincel assim, ó, de pé. Olha como que vai ficar tudo crespinho. Aí procura acertar a linha para ficar redondinho, se ele estiver de frente, ou oval, se o miolo estiver na diagonal. Você viu que aqui fora ficou uma linha e aqui dentro outra linha. O que eu vou fazer? Eu vou esfumaçar essa linha com mais uma carreira de batidinha aqui, olha, que ele vai sumindo. Agora, aqui, eu vou dar uma puxadinha. Olha só, que bonitinho. Às vezes, com a tinta que tem ali, já dá pra fazer. Se você quiser fazer isso com pincel zero, tudo bem. Pode fazer, vai ficar bonitinho também. Nessa área onde ficou esse amarelinho, eu coloco um pouquinho de marfim aqui, venho sumindo pra cá e venho sumindo pra cá. Olha, começo aqui no meio, venho pra cá, limpou o pincel. Pego mais um pouquinho de tinta aqui no meio, venho pra cá, limpou o pincel. Esse daqui é a mesma coisa, vou fazer. Verde pistache aqui no meio. Você viu que ele tá olhando pra lá? Porque a linha tá aqui embaixo, aqui ficou aberto, então eu sei que tá olhando pra lá. Preenchi com verde pistache. Vou colocar amarelo toda a volta. Agora com um pouquinho do sépia no verde. Ele tá olhando pra lá, então eu começo aqui, no lado oposto, bem no meio. Pra cá, vai limpando o pincel. E pra cá também vai limpando o pincel. Aqui dentro, bem de leve, fazendo esse movimento meio oval. Agora, um pouquinho mais do sépia, é a hora de fazer o batidinha com o pincel de pé. Olha, o risco tá bem aqui, tô seguindo bem certinho. O pincel, você não pode ir batendo ele assim. Você tem que ir girando para ele ficar sempre nessa posição. Olha, pra fora. Pra cá. Fechei aqui. Agora eu vou limpar o pincel bem de leve, crescendo para cima do amarelo. Bem de leve, que se você apertar muito, ainda tem tinta aqui, vai sair. Agora, já vou aproveitar e vou puxar. Principalmente, assim, ó, aqui, onde tá por trás, tá vendo? Uma pétala por trás da outra. Aí você aproveita e puxa um pouquinho do escuro. Isso tem que fazer muito leve, porque senão fica feio.
E agora, por último, a gente ilumina nessa área aqui, um pouquinho do marfim. E aqui, esse daqui que tá por cima. Ficou meio torto. Pronto, agora tá redondinho. Vou preencher essas últimas pétalas aqui. Agora que o sépia de baixo já secou, não tem perigo de borrar. Vou colocar a sombra caramelo. Essa tá por cima dos dois lados. Então a sombra vai nessa daqui por trás. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui bem no meio. E essa daqui também a sombra tá aqui. Com um pouquinho do marfim, eu finalizo mostrando que essa parte tá na frente. Aqui a gente tem um cabinho que eu já devia ter feito. Aqui a gente tem mais um. Aqui a gente tem outro. Acho que fiz todos os cabinhos. Agora nessa parte você tem que esperar secar bem pra gente fazer aquele fundo molhadinho. Você vai pegar água com um pincel grande e vai espalhar mais ou menos essa parte aqui, ó. Tudo isso daqui eu coloquei água, tá? Aqui venha até a altura da folha. Não precisa fazer aqui pra baixo, que aqui eu ainda vou continuar numa outra aula, uma outra coisa que eu quero fazer. Mas hoje nós vamos concluir essa parte colocando o fundo. Eu vou usar o rosa bebê, tiro o excesso de tinta no pratinho, aí eu vou colocar com o pincel grande mesmo, eu vou colocar esse rosa bebê, eu vou começar aqui, em cima da água. Como o pincel é grande, às vezes você passa assim em cima de um pedaço de folha. Não tem problema, você pega teu paninho, na hora você vai ali e você enxuga, você tira a tinta. Olha, eu tô colocando tinta até aqui. Dali pra frente, a água vai levar essa tinta. Bom, agora eu vou pegar o amarelo bebê, do mesmo jeito, e vou colocar nos intervalos. Vai ficar um fundo colorido bem suave. Porque o que a gente quer que apareça mesmo são os girassóis. Aqui eu coloquei o rosa, o amarelo veio até aqui. Então, eu não posso deixar essa divisão. Então, o que eu faço? Eu entro um pouco com esse amarelo ali pra cima do rosa. Olha, aí a gente não vê uma divisão. Não chegue com a tinta até onde você parou com a água. Sempre deixe mais água. Você viu que esse pano aqui ele não tem acabamento de crochê. Então não tem problema. E pronto, vai ficar um fundo bem suave e essa água vai fazer essa tinta se espalhar. Deixe sempre uma margem de uns 5 centímetros de água além da tinta que você colocou. Tô pegando um pouquinho do verde oliva. E vou fazer aqui assim um fundo meio... Só umas linhas. Se você quiser deixar só com fundo clarinho, pode deixar. Mas eu sei que tem gente que gosta disso, então a gente vai colocar. Pronto. Já tá de bom tamanho. Agora que já tá seco o fundo, ficou bem suave, bem clarinho. Eu vou usar o vermelho carmim
e o azul Caribe. E nós vamos fazer florzinhas aqui onde eu marquei essas manchinhas. Você viu que eu peguei um e outro no pincel. A princípio, aqui pertinho, você pode preencher. Vai ficar manchadinho. Tá? Aqui você vai pegar uma cor, outra cor e vai fazer assim, ó, é um batidinho. Você vai dando amassadinhas no pincel para um lado e para o outro. Eu tô usando um pincel número 10. Olha, tá vendo onde eu deixei aquele caminho de bolinhas? Você faz assim um batidinho. A gente vai fazer isso em cima dessas bolinhas que eu deixei ali. Que eu coloquei ali. Aqui tem que ficar retinho, depois você vai fazendo assim, amassadinho. Mas coloque tinta mesmo, não é para fazer assim, esfumaçando. Coloque tinta, que a gente vai precisar para trabalhar com branco. E não deixa aqui uma linha reta, você tem que terminar assim, tudo crespinho. Você viu que algumas vezes vai ficar mais azul, algumas vezes vai ficar mais carmim. Não tente deixar igual. Isso, às vezes, quando você faz, pode ficar assim, aquela coisa reta, comprida. Não deixe, faça pontinhas. E não faça pontinhas iguais, para ficar uma coisa muito simétrica. Ele tem que ficar assimétrico, tortinho. Agora eu vou pegar o pincel menor. Pegar um pincel número 2 e vou fazer florzinhas com o branco. Olha, são florzinhas grandinhas, não são muito pequenas. Você dá 5 pinceladas, aqui nesses espaços dá assim uma apertada de pincel, só. No meu espaço aqui vão caber, ó, pincel sujinho, dou uma apertada nos intervalos. Tem que passar pra cima, né? Então, aqui vai uma grande. Aqui, algumas apertadas. Nem precisa mais. Desse lado, eu vou colocar uma aqui, que não vai caber inteira. Apertadas de pincel aqui. Umas aqui, aqui cabe uma inteira. E uma apertada de pincel. Do lado de cá, a mesma coisa. Vou colocar uma aqui. Outra aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Apertadinha, apertadinha, apertadinha. 1, 2, 3, 4, 5. Apertadinha de pincel. Pronto. Agora você vai pegar o amarelo ouro, um cantinho do pincel. Onde tem 5, você coloca o miolinho no meio. Onde você conseguiu fechar. Aqui tem 5, aqui tem 5. Aqui, olha, eu tenho uma metade, parece que tá por baixo dessa. Então, eu vou colocar um miolinho ali. Vou colocar um miolinho aqui. Aqui nem sei. Aqui. E mais um pontinho ali. Você viu que é bem aleatório. 1, 2, 3. Essa parte tá pronta. Agora, eu resolvi fazer um barrado falso aqui embaixo. Isso eu ensino pra você na outra aula. Espero que tenham gostado. Parece difícil, mas não é. Você consegue.